Capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Mantenha sua Bíblia aberta. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, nós vimos nesse texto anterior, no capítulo anterior, que João, ele escreve logo no início, do início da sua carta, ele fala que teve com Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ele tocou em Jesus, ele fala isso para mostrar que Jesus veio em carne e que ele esteve com ele. Logo depois de dizer isso, ele vai dizer a mensagem que ele ouviu de Jesus. Nós vimos isso aí a partir do capítulo 1, a partir do versículo 5. E a mensagem que ele teve, que ele ouviu, é que Deus é luz. E que em Deus não há trevas. Essa é a mensagem. É claro que ele ouviu muito mais e isso ele está sintetizando. E a partir daí, nesse capítulo 1, ele vai fazer aquilo que nós falamos aqui semana passada, que ele vai combater 3 erros que existiam na igreja naquela época e existe hoje. E você precisa tomar muito cuidado para ver se na sua cabeça não tem o mesmo problema, que pode ter. O primeiro erro que ele combate é que existia na ideia daquela época, no pensamento dos falsos mestres, é que o pecado não rompe a comunhão com Deus. Isso está dentro das igrejas evangélicas hoje. Eu posso fazer o que eu quiser, que Deus me perdoa. Eu vou para a igreja, eu vou louvar o Senhor, eu vou cantar, eu vou servir o Senhor e vou continuar pecando. Isso não rompe com a minha comunhão com Deus. Isso é mentira, isso é cilada do diabo, isso é maligno. O pecado rompe com a nossa comunhão com Deus. Isaías capítulo 59 diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O segundo erro que ele combate é a ideia de que nós não temos uma natureza pecaminosa, que era uma ideia da época em que o homem, o corpo é mau, o espírito é bom, e hoje isso é ensinado da seguinte forma: a criança nasce boa, deixa ela andar que ela vai chegar a um bom caminho porque ela é boa. Não existe isso. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós somos tendentes ao pecado. Se você pegar uma criança e deixar ela sem o controle, quando ela chegar lá aos seus 10, 12 anos, você perdeu o controle sobre ela. Acabou. Acabou. Só a graça e misericórdia de Deus para recuperar. Porque a natureza nossa é pecaminosa. Então, essa ideia de que nós não temos em nós uma natureza pecaminosa, João está tratando disso. E por último, ele vai tratar de um outro problema que está aí no versículo 10, quando ele diz que se nós não temos cometido pecado, quando nós dizemos que não cometemos pecado, nós estamos mentindo
e fazendo Deus mentiroso. Nós estamos mentindo e fazendo Deus mentiroso. E aí, João, quando chega aqui no versículo 10 do primeiro capítulo, ele continua no capítulo 2, versículo 1 e 2, quando ele vai fazer ele está dando uma sequência na sua argumentação, quando ele vai mostrar que o problema do pecado na vida do cristão, o cristão peca. É o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: se nós dizemos que não cometemos pecado, nós estamos fazendo Deus mentiroso, ou seja, nós pecamos. O cristão peca. Não tem como fugir disso. Não adianta você dizer que você não tem pecado, você tem pecado. E aqui vem uma questão que é uma armadilha, se você lembrar lá de Efésios capítulo 6, uma armadilha do diabo é dizer que você é um crente bom. Isso é uma armadilha de Satanás. E essa ideia de que você é um crente bom, que você é um crente de uma espiritualidade boa, isso leva você a viver uma vida sem autoexame, viver uma vida sem uma busca de exame próprio, de fazer aquilo que Paulo diz, que você tem que consultar, e você tem que se avaliar para ver se você tem pecado ou não. E diante disso, você tem que pedir ao Senhor o quê? Perdão pelo seu pecado. E aí, ele vai começar nesse versículo 1 e 2, quando nesse capítulo 2, ele vai completar com a argumentação dele, dizendo que Deus fez uma provisão, a provisão do Pai na vida ou para o cristão que peca. O cristão que peca, qual é a provisão de Deus para ele? E ele vai começar esse texto falando sobre isso. Interessante que ele, logo no primeiro versículo, ele diz: filhinhos meus, numa demonstração de que João, quando escreve essa carta, com certeza ele já era bem idoso. Ele usa uma expressão aqui, que é uma expressão que mostra essa idade dele, demonstrando a idade avançada dele. E o objetivo da argumentação dele é para que os cristãos não pequem. Ele diz o seguinte: olha, eu estou dizendo isso para que vocês não pequem. Eu disse que aquele que diz que não peca é mentiroso, ou faz Deus mentiroso. Mas eu estou dizendo isso para que vocês não pequem. E aí ele complementa: se todavia alguém pecar, ou seja, se alguém pecar, se você tem realmente uma consciência de pecado, eu quero dar aqui uma sugestão, ou quero dar para vocês uma solução. E aí ele começa, meus irmãos, a mostrar, caso alguém venha pecar, o que não podemos evitar em virtude da nossa natureza humana pecaminosa. Nós não temos como evitar o pecado. Nós podemos sim lutar contra, pedir ao Senhor misericórdia, e o Espírito de Deus nos ajudar abandonando os pecados, mas dizer que nós vamos ficar sem pecar, nós não temos condição disso. E aí ele passa a falar dessa provisão do Pai para o cristão que peca. E ele vai, a primeira coisa que ele vai colocar aqui, ele vai dizer que essa provisão do Pai para nós, quando nós pecamos, está em Jesus, o seu Filho. Se você lembrar lá de Hebreus, capítulo 7, versículo 20 até o versículo 28, que nós lemos, lá diz claramente que o sumo sacerdote do Velho Testamento, o ministério dele acabava com a sua morte, e que todas as vezes que ele ia fazer sacrifício para aplacar a ira de Deus, ele tinha que fazer um sacrifício por causa do seu próprio pecado e para o pecado do povo. E que Cristo, ele não fez isso, porque Jesus foi o sacrifício. O sacerdote sacrificava por ele e pelo povo, exatamente para aplacar a ira de Deus.
E no caso de Jesus, ele foi aquele que ele se entregou por nós. Então, a provisão de Deus para nós, quando nós pecamos, é o seu Filho Jesus. E aqui João vai fazer 3 argumentações que é necessário que você entenda nesse pequeno texto. A primeira coisa que ele diz é o seguinte, que Jesus, ele é a provisão de Deus por causa do seu caráter justo. Ele diz isso, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que assim como nós temos a nossa natureza pecaminosa, que nós pecamos, Jesus não tinha pecado, Jesus era um justo. Jesus, ele não pecou e ele tinha a sua vida de forma íntegra e justa diante de Deus. Por isso, ele agradou ao Pai. Então, a primeira coisa que ele mostra é que o caráter de Jesus é o caráter do próprio Deus. Eu falei isso aqui há poucos dias, dizendo que o pecado nada mais é do que ofender o caráter de Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos o caráter de Deus. Quando nós mentimos, Deus é verdade. Nós ofendemos o caráter de Deus porque mentimos. Todo pecado faz com que a gente ofenda o caráter santo de Deus. Deus é santo. Então, quando pecamos, nós ofendemos o caráter santo de Deus. E o texto diz que Jesus é justo. Ou seja, o nosso pecado só pode ser coberto por um sacrifício justo, daquele que foi justo. E aí João passa a fazer a outra argumentação dele, que ele vai dizer, quando ele diz que Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, às vezes a gente para com essas palavras na Bíblia e não corremos atrás para aprender sobre elas. Essa palavra propiciação, ou propiciar, é aplacar a ira de alguém. Se você pensar no Velho Testamento, o sumo sacerdote, ele fazia um sacrifício de um animal inocente para aplacar a ira de Deus sobre o homem pecador. Então, o animal, ele servia de propiciação. O texto aqui diz, se você prestar atenção, o texto não diz que Jesus fez propiciação. O texto diz que Jesus é a propiciação. O que o texto está dizendo? Que esse justo, ele aplacou a ira de Deus sobre você por causa do seu pecado. O texto está dizendo que o seu pecado que você comete por causa da sua natureza pecaminosa, o pecado que você comete que te afasta da comunhão com Deus, o pecado que você comete e que você diz que não comete, e assim você faz Deus mentiroso, ele só é aplacado pela vida justa, santa de Jesus. Ou seja, ele é a propiciação. Ele próprio pagou o preço. No Velho Testamento, o sacerdote sacrificava um animal, um cordeiro, uma pomba, ou um outro animal qualquer, para derramar o sangue pelo pecado do povo e do seu próprio pecado, mas Jesus não, ele se entrega como propiciação pelo seu pecado, pelo meu pecado. E aí, meus irmãos, ele vai continuar quando ele vai fazer uma colocação, que é a primeira que ele faz, na verdade, ainda no final do versículo
no versículo 1, quando ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Por que aqui o advogado está aqui, deixei para o final? É por causa, Deus providenciou para nós um advogado celestial. Por que o advogado está no final? Porque se o sacrifício de Cristo, como justo, não foi agradável a Deus, ele não foi a propiciação, ele não conseguiu aplacar a ira de Deus. Se ele não conseguiu aplacar a ira de Deus, ele não pode interceder por você. Você não tem advogado junto ao Pai. Então você note o seguinte, há uma sequência. Ele foi justo, ele não pecou. Pelo fato de não ter pecado, ele pôde oferecer a si mesmo como propiciação. Ele foi o sacrifício, ele próprio é o sacrifício. E agora, como aquele sacrifício aceito diante de Deus, ele pode sim advogar diante do Pai por você. Uma coisa que nós precisamos de entender, meus irmãos, com essa questão do advogado, é que nós temos na nossa mente que o advogado, ele defende o culpado, vamos dizer assim, o seu cliente, e declara, a maioria dos advogados diz, né, porque o meu cliente é inocente. Você já deve ter ouvido isso e fica na nossa cabeça, como que o advogado, humanamente falando, né, muito mentiroso. Porque o cara muitas vezes foi lá e matou alguém, o meu cliente é um inocente. Ele fez isso por legítima defesa. Legítima defesa deu um tiro na nuca do outro e o advogado fala que ele fez em legítima defesa. Meus irmãos, não é essa a advocacia de Jesus. Jesus não diz para Deus que você é inocente. Por que ele não diz? Porque ele sabe que você não é inocente. Porque se ele disser que você não tem pecado, ele incorre no erro do versículo 10. Aquele que diz que não tem pecado faz o quê? Já pecou porque faz Deus mentiroso. Então Jesus não diz que você não tem pecado. Jesus até pelo contrário diz, não, é pecador mesmo. É pecador. O que Jesus diz é, eu morri por ele. Ele me pertence. Eu paguei o preço. Eu sou a propiciação pelo pecado dele. Ou dela. Eu sou a propiciação por ele. Eu paguei o preço. Então, quando o João vai dizer aqui, olha, esse negócio de que você diz que pode pecar porque isso não rompe a comunhão com Deus, isso é mentira. Você peca e você rompe a comunhão com Deus. Esse negócio de você dizer que você nasceu inocente, isso não é verdade. Você tem a natureza pecaminosa. Esse negócio de você dizer que não peca é mentira. Você peca, mas saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Teve um justo que morreu por você. Teve um justo que deu a vida por você. Saiba de outra coisa. Esse justo, ele é a propiciação, é ele que retira a ira de Deus, é ele que desvia a ira de Deus sobre você, porque a ira de Deus que tinha que vir sobre você, veio sobre ele. É isso que João está dizendo, o que você merece por causa do seu pecado, é toda a ira de Deus sobre você, mas ele tomou sobre si a ira de Deus, e ele tomou no seu lugar. Por isso, ele morreu no seu lugar. Assim como a oferta sacrificial do Velho Testamento mostrava para aquele que viria, Jesus, agora ele é a propiciação. E sendo ele justo diante de Deus, propiciação pelos nossos pecados, aí sim, ele advoga junto ao Pai. Esse é o papel do sacerdote, interceder junto de Deus
pelo pecador. Esse era o papel do sumo sacerdote no Velho Testamento. E conforme nós vimos em Hebreus, capítulo 7, versículo 20 a 28, diz de forma muito clara, ele é o sumo sacerdote que intercedeu por nós. Meus irmãos, esse texto tem que nos mostra uma questão muito séria com relação ao caráter justo de Deus, na sua santidade e na sua ira contra o pecado. Esse texto nos mostra que Deus, ele não brinca com o pecado, Deus não flerta com o pecado, Deus não passa a mão sobre o pecado, e realmente é aquilo que Isaías diz no capítulo 59, versículo 1 e 2, os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não flerta com o pecado. Não tem essa história de que você, não, eu posso pecar que eu vou pedir perdão. Nós vamos ver a partir do versículo 3, aí, a partir do capítulo 2, versículo 3, a questão prática com relação a isso. Nós devemos tomar cuidado, porque Deus, ele não aceita o pecado. E nós precisamos de entender que esse caráter justo de Deus, essa santidade, a ira de Deus contra o pecado, só podia ser aplacada pela morte de um justo. A condenação só podia ser aplacada pela morte de um justo. Então, quando Jesus morre, ele toma sobre ele toda a ira de Deus que deveria vir sobre nós. Ele assume isso no nosso lugar. Então, quando nós pensamos em propiciar, você tem que entender isso, é como que o homem poderia aplacar a ira de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos um problema muito sério, porque, infelizmente, muitas vezes, no nosso meio, na nossa mente, nós achamos que podemos aplacar a ira de Deus sobre nós, fazendo aquilo que Deus gosta. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia, eu vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, assim eu tiro a ira de Deus de sobre mim. Não existe isso não, meus irmãos. Não existe isso. Ninguém pode aplacar a ira de Deus por si mesmo. Ninguém consegue, porque eu creio, eu tenho fé. Você pode ter fé do jeito que for, você pode fazer tudo o que você puder imaginar para agradar a Deus, que a Bíblia diz que você é um servo inútil. Não tem conversa. Não tem conversa. A única forma que você tem de aplacar a ira de Deus é sendo justo como Deus é. É sendo santo como Deus é. E isso nenhum ser humano que nasceu debaixo desse sol, com exceção única de Jesus Cristo, o único que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Sem pecado dele, né? Porque às vezes a gente fala que Jesus morreu sem pecado, ele tinha pecado. Qual o pecado que Jesus tinha? O meu e o seu. Ele morre não por causa do seu próprio pecado, mas por causa do meu e do seu pecado. Estava sobre ele o nosso pecado. Então, Jesus, ele foi o sacrifício total, final e único, que foi a propiciação que agradou a Deus. Jesus, ele é a propiciação. Ele é. Ele não fez algo para propiciar. Ele é. Ele é o sacrifício vivo. E João está mostrando isso para nós. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de avançar e dizer o seguinte: em nenhum momento o homem pode fazer propiciação pelo seu pecado.
O homem não tem condição de ser a propiciação, não tem nada que o homem faça que possa propiciar ou possa desviar a ira de Deus sobre ele. O ser humano não tem como sair debaixo da ira de Deus. E aí o cristão, ele peca. O cristão, ele peca, por isso ele tem um advogado, alguém que pode advogar e defender a sua causa. Jesus. O que não é cristão, esse está no, como diz o ditado, né, do bom mineiro, está no mato sem cachorro. Ou seja, não tem saída. Não tem saída, porque aquele que não foi resgatado por Cristo, aquele que não é coberto pelo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, esse não tem solução para o seu pecado. É condenação. Não tem solução, é condenação. E aí, o que não é cristão, esse já está condenado por causa do seu pecado. O cristão já está salvo por causa da propiciação de Cristo. João escreve essa carta, ele vai dizer lá no capítulo 5, nós vamos chegar lá, que ele escreveu essa carta para que aquele que ele chama de filhinhos, os cristãos, tivessem certeza da sua salvação. Ele escreve essa carta com esse objetivo. Nós sabemos que ele escreveu o Evangelho para que as pessoas soubessem que se crescem em Cristo seriam salvos. Ele escreve a primeira carta para mostrar que aquele que é salvo pode ter certeza da sua salvação. E por que ele já está falando isso aqui? Ele está mostrando que aquele que é salvo, ele é salvo não porque ele alcançou a sua salvação, mas ele é salvo porque Cristo fez propiciação pelo seu pecado. Cristo é a propiciação pelo seu pecado. E aí, meus irmãos, tem algumas coisas que nós precisamos de aplicar na nossa vida aqui com relação a isso. Primeiro, você tem que buscar um advogado sempre. Você pode pensar assim, não, aqui nesse mundo eu conheço fulano, conheço Beltrano, fulano é irmão lá da igreja, advogado, então na hora que eu precisar eu vou atrás dele. Meus irmãos, não é assim na nossa vida espiritual. Nós precisamos do advogado todo dia, toda hora. Por quê? Porque nós pecamos todo dia. Não é, eu vou buscar o advogado no domingo à noite. Não, você tem que buscar de manhã, de tarde, de noite. De preferência fazer como Daniel, 3 vezes por dia. E de melhor ainda se você orar sem cessar, né? De 5 minutos, Senhor, tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, esse pecador. O dia inteiro, porque o dia inteiro nós pecamos. Nós pecamos por pensamento, por palavras, por omissão, pecamos de tudo enquanto é jeito, nós temos uma natureza pecaminosa. E se você não pecar nada durante o dia, coisa que eu duvido, você já pode pedir ao Senhor misericórdia, porque você, no mínimo, quis pecar. E se quis, já pecou. Complicado. Ou seja, saiba de uma coisa. Você pode buscar o advogado, porque você tem um advogado. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está advogando a nossa causa. Ou seja, ele não está dizendo que você não pecou. Ele está dizendo sim, pecou, mas eu sou a propiciação pelo pecado dele. A ira do Senhor que estava para vir sobre aquele pecador, veio sobre mim, e agora ele é declarado justo, porque um justo morreu por ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos de aplicar na nossa vida é que nós temos um advogado. A segunda questão que nós precisamos de aplicar na nossa vida através desse texto é reconhecer os pecados e confessá-los.
Aqui nós temos duas questões interessantes. Dr. Martin Lloyd Jones, escrevendo sobre as artimanhas do inimigo, ele diz que o diabo está nos extremos. Ele fala do pêndulo, o diabo está nos extremos. Se o diabo diz para você, se ele não consegue te convencer que você é pecador e você sabe que é pecador, ele vai para o outro extremo. Você é tão pecador que Jesus não pode perdoar. Está nos extremos. Primeiro ele fala assim, você não é pecador não. Você nem precisa de Jesus porque você não peca. Extremo. Você é pecador. Você precisa de Jesus. O outro extremo. Você é tão pecador que Jesus não pode te perdoar mais. Porque pecou demais. O outro extremo. O diabo está nos extremos. Põe isso na sua cabeça. Por isso, você tem que confessar ao Senhor. Você tem que reconhecer os pecados e confessá-los. Você tem que parar e refletir, Senhor, quais são os meus pecados? É minha maneira de ser? É alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? São os desejos do meu coração? São a minha falta de fé no Senhor? É a minha falta de responsabilidade com o Senhor? Pecado tem nome. É aquela história, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Primeiro, que crente não pode ter multidão de pecados. Segundo, que pecado, o nome de pecado não é multidão. Pecado tem nome. Senhor, perdoa a minha mentira. Senhor, perdoa porque eu tenho sido irresponsável. Perdoa porque eu não tenho cumprido com a tua palavra. Perdoa porque eu não tenho buscado o Senhor. Perdoa porque sou fofoqueiro. Perdoa porque sou fofoqueira. Perdoa porque... Nome, dá nome ao seu pecado. E basta você ler a Bíblia que você vai descobrir todos lá. Eu desejo as coisas do mundo. Pecado. Porque desejar as coisas do mundo, você tem que desejar as coisas de Deus. Porque aonde está o seu coração? Aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu coração, está o teu tesouro também. Então não importa se você vai mudar, mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Se o seu coração, o seu tesouro, o seu coração está no mundo, está longe das coisas de Deus. Ou seja, cuidado com isso. E por último, você tem que arrepender. Não só confessar, mas arrepender. E arrependimento, meus irmãos, não é aquela ideia que às vezes nós temos aqui, abaixa a sua cabeça, tem que abaixar a cabeça sim, tem que confessar sim, mas arrependimento é chorar, é lutar contra, é mudar de atitude. Arrependimento é mais do que simplesmente a confissão. Porque a confissão simples, sem a dor do arrependimento, faz com que você cometa o pecado de novo. Você já passou por aquela experiência de, às vezes, até dizer assim, não vou confessar esse pecado, mas não, porque eu já confessei tantas vezes, e acabo cometendo de novo. Você sabe por que você comete o pecado de novo? Porque não houve um verdadeiro arrependimento. Não houve. Ele não te fez sofrer. E, meus irmãos, se nós não sofremos por causa dos nossos pecados, saiba de uma coisa, você já caiu na armadilha de Satanás. Já caiu nela. E aí tem outro extremo, não é? Eu não sofro meu pecado porque aí o diabo fala assim, todo mundo é pecador. Já viu essa história? Você já falou essa expressão? Acontece muito, né? Pastor às vezes fala, fulano, mas isso é pecado. E quem não é pecador, pastor? Meus irmãos, para com isso. Todo mundo é pecador. Não pegue uma verdade bíblica de que todos são pecadores para justificar o seu pecado. Isso é pecado também, você fazer isso. Então, não tem esse negócio que todo mundo é pecador, porque todo mundo é pecador, eu cometo esse pecado. Não existe isso. Eu tenho que me entristecer com o meu pecado. Eu tenho que sofrer por causa do meu pecado. A Bíblia diz que há tristeza para a vida e a tristeza para a morte.
A tristeza para a vida é o arrependimento dado pelo Espírito ao nosso coração, que nos leva a buscar perdão. A tristeza para a morte é o remorso pelo pecado, que não te leva a buscar realmente um perdão e que te afasta de Deus. Porque você vai tentar justificar. E onde estão os extremos do diabo? Um é que eu não preciso, Jesus morreu por todos os meus pecados, então eu posso fazer o que eu quiser. O outro é que Jesus não pode me perdoar. Ou seja, o sacrifício dele não é suficiente para a minha vida. Então, essas três questões, você precisa de buscar o advogado que está junto ao Pai pela sua vida, você tem que reconhecer o seu pecado e você tem que se arrepender dele, você tem que chorar, você tem que lutar, você tem que mudar de atitude por uma ação do Espírito Santo ao seu coração. Quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: todos nós pecamos. É o que João está dizendo, todos nós pecamos. Só Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Só Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ninguém pode aplacar a ira de Deus por si mesmo. Ninguém pode fugir da ira vindoura do Senhor. Ninguém foge da ira vindoura de Deus. Não pense você que você é jovem, que você é velho, que o mundo é assim mesmo. Não pense isso. A ira de Deus virá. E já é posto o machado sobre a raiz. A ira de Deus virá. E a ira de Deus só é aplacada por uma ação ou para aqueles que estão debaixo do sangue do justo e do Cordeiro. Meus irmãos, João, ele para aqui, dando essa introdução na sua carta, e semana que vem nós vamos começar, ele vai começar a tratar sobre as práticas sociais, espirituais, e que ele vai tratar aqui agora para poder mostrar e dando para nós como que nós vamos viver isso e viver para a glória do Senhor. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: você acha que você pode ter comunhão com Deus pecando? Se você acha isso, você está redondamente enganado. Redondamente enganado. Ah, mas eu tenho, pastor. Não tem. É mentira. Você acha que tem e não tem. Vai chegar a hora que você vai acabar abandonando os caminhos do Senhor. Você acha que não tem pecado, que nasceu santo, que não tem uma natureza pecaminosa? Não pense assim, você tem. Você acha que não peca? Peca. Ah, mas eu nem lembro dos meus pecados. Então a sua situação está mais preocupante ainda, porque é sinal de que o Espírito Santo não tem tratado no seu coração. Se você não reconhece os seus próprios erros, você precisa de orar dobrado, pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, me mostra aonde que eu tenho pecado, me mostra o meu pecado. E uma vez isso acontecendo, peça ao Senhor que te ajude, para que você confesse, para que você se arrependa, para que Ele trabalhe na sua vida e assim você possa realmente experimentar dessa experiência maravilhosa que é ser perdoado pelos seus pecados. Vamos colocar em pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Ó Deus, a Tua palavra é a Tua palavra, não é palavra de homens, não é palavra para que a gente venha brincar com ela,
E se ela afirma que nós pecamos, nós pecamos. E nós precisamos, ó Pai, que o Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, através do Teu Espírito, esteja nos convencendo, nos trazendo arrependimento, trazendo reconhecimento, ó Pai, dessa realidade da nossa vida, e que nós possamos, ó Pai, realmente buscar no Senhor, que é o único advogado que nós temos. Aquele que pode e intercede por nós, aquele que pode justificar as nossas falhas, aquele que pode realmente nos afastar do pecado. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e esteja agindo no nosso coração através do Teu Espírito, para que venhamos, ó Pai, a nos afastar do pecado que tenazmente nos assedia. Que o Senhor tenha misericórdia e leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pode